Oi gente, tudo bem? Gabriel aqui novamente e eu estou aqui para gravar um último vídeo da nossa série sobre oração. E nesse último vídeo eu gostaria de compartilhar algo que tem me ajudado demais, que é a Lectio Divina. A Lectio Divina é uma prática da igreja primitiva já há muito tempo, muitos anos. A história conta que desde Orígenes, no segundo século, que a igreja ela vem praticando esse tipo de oração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que significa, né, e como fazer isso, né? A Lectio Divina, ele é um termo que vem do latim, que significa leitura divina, ou, para melhor entendimento, leitura orante da Bíblia. Então, é um modo, é um alimento, né, para nossa alma, para o nosso espírito, e é um modo de você ler a Bíblia e orar. Então, essa prática que a igreja primitiva já teve já há muito tempo, e eu tive a graça de Deus de aprender isso, e eu tenho praticado e tem me ajudado demais, né? E isso nos ajuda a orar a Bíblia. A Lectio Divina, ela tem 4 passos, e é sobre esses 4 passos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que a gente, consiga, né, de todas as maneiras que pudermos, ter uma vida de oração. O primeiro passo desses é a leitura, né, do latim lectio, que é leitura. E a leitura, nesse primeiro passo, a gente busca responder a seguinte pergunta: o que diz o texto? Então você lê, relê quantas vezes forem necessárias para que você consiga responder uma pergunta clássica: quem fez o que para quem? E assim você entender o que de fato o texto diz. Então nesse primeiro degrau, digamos assim, você lê várias vezes até que você compreenda. Leia com calma, leia com atenção, leia o trecho diversas vezes com calma, para que você compreenda aquilo que está dizendo. E um segundo aspecto da Lectio Divina, um segundo degrau da Lectio Divina, é a meditação. E se na primeira etapa a gente procura responder o que o texto diz, né, o que o texto da Bíblia diz, um segundo aspecto é o que, né, dessa meditação, a segunda resposta que você vai precisar responder é: o que diz o texto para mim hoje, né, para nós, para a igreja. Então, a meditação, você vai meditar na palavra, ruminar, mastigar, dialogar com o texto bíblico, para saber de Deus aquilo que está acontecendo com você, aquilo que Deus está falando com você. Obviamente, gente, nunca Deus vai deixar de falar conosco por meio da Escritura. Nunca. Se você diz que Deus não fala com você, é porque você não abre a Bíblia. A Bíblia, nós cremos que é a palavra de Deus. Então, sempre que nós olhamos para a Bíblia e meditamos na Escritura, buscamos, ruminamos aquilo em oração, nós vamos entendendo, né, e meditando na Bíblia e entendendo aquilo que o texto está dizendo para nós. Um terceiro aspecto é a oração. E você vai buscar responder a seguinte pergunta: o que o texto me faz dizer a Deus? Então, à medida que você vai entendendo aquilo que o texto vai dizendo para você, você vai devolvendo em oração a Deus. E isso é uma chave, gente, para oração. É uma chave. Devolver de uma forma respeitosa, com muito temor, a responsabilidade daquilo que Deus disse na sua palavra. Como nós temos o entendimento que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós sabemos que quando nós temos esse entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito, quando nós entendemos isso e nós devolvemos a Deus por meio da oração aquilo que Ele já nos disse, meus queridos, essa é a chave da intercessão, essa é a chave da oração. Por quê? Porque eu estou dizendo: Senhor, o Senhor disse isso para mim e eu estou devolvendo ao Senhor de modo que o Senhor cumpra, porque eu creio que o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor diz para mim. Então esse terceiro aspecto é a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Nota-se que tudo isso tem a Bíblia como fundamento, tem a Escritura como fundamento. Então, primeiro, a leitura, o que diz o texto. Segundo, meditação, o que diz o texto para mim hoje. Terceiro, o que eu posso dizer a Deus, né, em oração, respondendo ao Senhor tudo aquilo que Ele disse para mim. A quarta etapa, né, ou o quarto degrau da Lectio Divina é a contemplação. E nessa etapa, a gente vai buscar responder se nós estamos, de uma certa maneira, prontos ou pelo menos disponíveis a poder praticar tudo aquilo que foi comunicado por Deus a nós. Então, eu entendo o que o texto diz, Deus ele comunica algo comigo,
eu respondo a Deus em oração e nesse momento, nessa quarta etapa, eu me coloco à disposição. Talvez seja um momento de realmente contemplar tudo aquilo que foi falado ao nosso coração. Será que tudo isso que Deus falou conosco nesse dia, nós estamos dispostos a ser a resposta para um anseio do coração de Deus, seja para a nossa comunidade, para a nossa família, até para uma nação? Será que nós estamos, disponíveis a Deus para responder a Ele? E assim, amados, quando nós cremos que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita, inspirada pelo Espírito, confiada à igreja, tendo esses passos, nós temos, um norte de vida para caminhar. Porque à medida que eu me relaciono com Deus por meio da Bíblia, por meio da Escritura, por meio da oração, de certa maneira é uma relação contínua. Por quê? Porque por meio da oração eu falo a Deus e por meio da Escritura Ele fala comigo. Então, à medida que eu leio, entendo aquilo que a palavra disse, para descobrir aquilo que Deus está ensinando por meio dos seus autores. Depois eu medito naquilo que a palavra está dizendo para mim, o que o Senhor está dizendo para mim hoje, ruminando, mastigando aquilo, e depois orando, devolvendo a Deus aquilo que Ele comunicou comigo, e depois, de uma certa maneira, me dispondo a agir em cima disso, eu vou viver uma vida bíblica, uma vida baseada na Escritura. Então, esse é o segredo que eu gostaria de compartilhar hoje. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui um PDF que o pessoal tá preparando com orações apostólicas e também com alguns salmos que você pode utilizar nessa Lectio Divina. Então, eu gostaria sim de que os irmãos aproveitem mesmo. Essa tem sido uma chave mesmo para a minha vida espiritual. Tenho crescido muito em Deus, tenho recebido muito de Deus por meio disso e espero que tenha servido os irmãos e que você coma disso, porque para mim tem sido realmente assim nos últimos dias um pão do céu. Deus tem comunicado muita coisa comigo, tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha aproveitado tudo isso e que a paz de Cristo reine nos vossos corações, na sua casa, para todos sempre, em nome de Jesus.